Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos ao o nosso canal Juliane Salles. Eu não sou de ficar falando muito da minha vida pessoal aqui, até falo, mas mais na parte do empreendedorismo, mas não da parte sentimental. Mas hoje eu não sei porquê, mas Deus sabe, Ele coloca em meu coração para que eu venha contar essa história para você, que talvez você esteja precisando ouvir. Se esse vídeo caiu para você, é claro que é você que está precisando ouvir e eu quero contar para você uma história do meu passado. Hoje eu tenho 38 anos, mas a primeira vez que eu me casei, na verdade eu amiguei, né, fui morar junto, amaziado, não sei como fala aí no seu estado, no seu país. Eu tinha 19 anos. E foi assim, eu tava assistindo não, tava ouvindo rádio, na época era muito comum, a gente ouvir rádio, né, hoje não é tão comum mais, e eu acabei me apaixonando pelo radialista, mesmo sem ver o seu rosto. Eu comecei a ligar na rádio para pedir música e quando ele atendia, não era uma telefonista que atendia, quem atendia era ele, porque ele fazia programa à noite. E à noite não tinha telefonista, elas ficavam até o horário comercial apenas. E se você é jovem nem conhece essa palavra telefonista, é secretária, né? A pessoa atendente, a pessoa que atende o telefone. Então, ele ele que atendia, né? Não tinha secretário, ele era o radialista, o operador da mesa de som, ou seja, ele falava no microfone, operava a mesa e ainda atendia o telefone. A gente pedia música. E eu me apaixonei pela voz dele, comecei a conversar com ele e ele também, sem saber a minha idade, conversava comigo e tal. E a conversa ia rolando e todo dia eu ligava lá, toda noite eu ligava. E aí o dia que ele perguntou, né, que queria me conhecer, perguntou sobre a gente sair, ele perguntou a minha idade. E eu falei que tinha 17 anos. Então, ele falou, ah, não, então deixa quieto, né? Vou esperar você fazer 18 anos. E aí eu falei, não, mas logo eu já vou fazer 18 anos. E não tinha nem rede social, tava começando o bendito Orkut, mas eu ainda não tinha, porque eu moro em bairro afastado e agora que o bairro tá crescendo, então faz pouquíssimo tempo que eu tenho, cerca de 7 anos que eu tenho internet ilimitada em casa. Na época não tinha. Aliás, naquela época não existia nem smartphone, então quem tinha Orkut tinha que usar computador ou na casa ou ir a uma lan house. Se você é jovem não sabe que a lan house é um lugar onde colocavam vários computadores ligados a uma rede de internet e você pagava por hora ou por minuto para poder usar. Então, a forma que tinha da gente mandar foto. Então, a forma que tinha da gente mandar foto ou era pelo Orkut, e eu não tinha Orkut ainda, ele tinha, mas ele não colocava foto. Vocês vão entender por quê. Eu peguei e falei assim, se você quer me conhecer, compra o jornal Cruzeiro do Sul no dia 12 de abril, que vai ser meu aniversário, e eu vou colocar uma foto lá. Tinha uma página, deve ter até hoje, né, nos jornais impressos, que a família coloca a foto da pessoa e coloca uma dedicatória, né, dando os parabéns pelo aniversário. E eu, em vez de alguém da minha família, eu mesma fui lá e coloquei a minha foto um dia antes, falando, amanhã é meu aniversário, quero que publique a minha foto. E não pagava nada pra fazer isso. Daí eu avisei ele, compra o jornal e você vai ver a minha foto lá, você vai me conhecer. E eu, 19 anos, né, não, 18, tava fazendo 18, uma menina, era muito bonita. Então, claramente que ele ia gostar, né? E ele gostou. E aí a gente, assim que eu fiz os 18 anos, né, ele viu a foto e ele gostou, a gente continuou conversando pelo telefone, então marcamos o nosso encontro. E qual foi a minha surpresa quando eu o vi, né? Não é legal a gente chamar as pessoas de feio, mas ele era, assim, muito diferente daquilo que eu tinha esperado, até porque eu tinha feito uma imagem na minha cabeça a partir da voz linda que ele tinha. E ele me dizia ter 30 anos, 29, que iria completar 30. Aí já começou a primeira mentira. Caminhão passando lá na rua, gente. Não liga não, não vou cortar o vídeo. Aí começou a primeira mentira, ele dizia que tinha 29. Mas depois que a gente se conheceu, ele disse que, na verdade, ele tinha 34. E ele logo começou, né, andar junto comigo, direto, queria me ver. E eu, encantada, né, com a forma que ele me tratava, mesmo ele não tendo a aparência do jeito que eu tinha sonhado, eu já estava encantada por ele, pela conversa, né. Então, acabei continuando com ele e ele veio me pedir namoro aqui, pra minha família, né, pro meu pai. E chegou com o carro tocando uma música alta, que estava na época, uma música romântica do Gia Giovanni.
e trazendo uma cesta, com, não lembro se era flores ou chocolates, ou os dois, né? Faz muito tempo, gente. Aí eu fiquei encantada e comecei. Não tô chorando, não, tá, gente? Eu tô coçando o olho. Ah, graças a Deus essa história não me faz mais chorar. E aí, assim começou o nosso relacionamento. E até então parecia muito bacana, porque eu tinha namorado outros garotos mais novos e nunca tinha dado certo, sempre um problema ou outro. Então meu pai ficou contente de ver que eu estava com um homem mais velho, pensou assim: ah, esse daí é pra casar, né? E ele me dizia que tinha uma filha, de 8 anos na época. E tinha mesmo. Só que aí, após a gente ir morar junto, eu sempre ficava muito receosa, porque eu não queria morar junto, pois eu sempre fui da igreja, né? E já era batizada e tudo, eu queria o quê? Era casar, queria fazer tudo certinho. Mas ele, com a conversa dele, ia me engambelando de uma certa forma, que a hora que eu vi, eu já estava lá morando na casa dele. Ele alugou uma casa aqui mais próximo do salão, eu tinha um salão já, né? Eu já trabalhava como cabeleireira, e onde ele morava era muito longe, então ele aceitou, concordou que a casa, que se a gente fosse morar junto, né, a casa seria aqui na minha cidade, que ele morava na cidade vizinha, e com próximo do meu salão, para que eu continuasse indo trabalhar, não tinha condução, né, então ficava mais fácil para eu ir trabalhar a pé, assim como eu já ia da minha casa. E após a gente morar junto, que ele foi me contar que ele não tinha 30, mas tinha 34, e que ele não tinha apenas uma filha de 8 anos, mas que ele também tinha mais um filho, e que eu nem lembro a idade, porque eu não cheguei a conhecer pessoalmente, né? E me contou uma história do porquê que ele não pegava esse filho. A menina ele já pegava muito pouco, né? As visitações, muito pouco. E me contou uma história sobre o porquê que ele não pegava esse garoto, e eu também nem me lembro direito, mas que lembrasse não devo expor, porque aí já são, né, outras pessoas, ainda mais que eu nem conheço, então eu não quero expor. Mas ele me contou uma história como se a culpa fosse da mãe do garoto e do porquê que ele não ia visitar o garoto e não trazia ele pra casa. Já a menina, ficou bem melhor agora de óculos, minha vista estava embaçada. Aí a menina, ele trazia algumas vezes e se tornou, né, uma amiguinha minha, e eu levava pro salão comigo, arrumava o cabelo dela, tanto que hoje ela é uma adulta, ela já tem até filho, e ela ainda vem no meu salão arrumar o cabelo comigo, e a mãe dela até, inclusive, também já fez cabelo comigo. Quando meu filho nasceu, que não é filho dele, tá, que foi anos depois, a mãe dela trouxe ela pra conhecer meu filho, né, então a gente manteve essa amizade. Agora, o que acontece? Dentro daquele relacionamento, era um relacionamento tóxico, altamente abusivo psicologicamente. Ele só não me agredia fisicamente, porque o dia que ele tentou me agredir fisicamente foi o dia que acabou. Eu escapei por debaixo de suas mãos, me tranquei no banheiro até o horário que ele fosse trabalhar, porque se tem uma coisa que ele era correto, era com o serviço dele. Então, e também nem tinha como ele não ir ou chegar atrasado, porque assim que o outro anterior, radialista anterior, acabava o horário dele, ele saía do microfone e tinha que estar o próximo esperando para entrar. Senão, a rádio ficava vazia, né? Ficaria só tocando música e sem ter ninguém para operar. Aí, o que acontece? Eu peguei, sabia que ele ia no horário certinho para o padrão branco para ir trabalhar. Ele pegou, eu fiquei trancada dentro do banheiro, aí ele pegou, foi trabalhar, e quando ele saiu para trabalhar, eu saí do banheiro, arrumei minhas coisas e liguei pro meu pai me buscar. Mas, logicamente, na época eu não contei pro meu pai o porquê, né? Que era uma briga assim que ele veio pra cima de mim, que ele tentou me agredir. Mas, anterior a isso, eu fiquei 1 ano e meio morando com ele. Hoje, se a gente for pensar assim, nossa, 1 ano e meio é pouco tempo, mas pra quem tá vivendo é muito tempo. Então, gente do céu, eu fiquei bastante, eu acho que bastante tempo, né? Porque todo o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei sofrendo abusos psicológicos. Gente, eu tenho 1,60, embora não pareça aqui, não parece que eu sou gordinha, mas eu sou. E eu tenho 1,60 e hoje eu tenho 90 quilos. Na época, eu tinha 65 quilos. Pra hoje, eu acharia que 65 quilos é até magra demais pra minha altura. Eu já cheguei a emagrecer, a chegar a 72 e eu achei que tava magra demais. Eu gosto, não gosto de ter 90, gosto de ter 80. Mas pra aquela época, pra uma adolescente, eu era... até um assunto para um outro vídeo, né?
Eu sempre sofri bullying na escola, sempre fui chamada de gorda na escola. E aí, como não bastasse, eu sofria bullying dentro de casa também. Ele sempre ficava. E ele era alto e muito, muito, muito magro, tipo 1,80 e 60 quilos. E ele sempre tirava sarro de mim, né? Falando que eu tava gorda, que eu tinha que comer menos, sendo que eu já comia super pouco. Eu ganhava super pouco naquela época e ele também, e ainda pagava aluguel e pensão. E não tinha nem como a gente comer tão bem, né? E mesmo assim, quando tinha uma coisa diferente, ele ficava regulando e olhando para ver quanto que eu ia comer. Ou então, uma coisa que eu nunca esqueço é que naquela época foi uma febre dos carros que passavam com megafone gritando, vendendo 5 sorvetes por R$ 1. Eram 5 picolés desgraçavelmente ruins. E ele comprava 5 e me dava um e comia 4. Ou ele comprava 10 e me dava 2 e comia 8. E dizia que era porque eu não podia engordar mais, porque eu já devia estar beirando 100 quilos. Gente, eu tenho 65 quilos. E ele dizia que eu já devia estar beirando 100 quilos, então eu não poderia comer. A refeição também, né? Mesmo eu preparando, eu não poderia repetir na frente dele, enquanto ele comia a comida e ainda assim levava 4 pães e uma garrafa cheia de café para o trabalho. Isso fez o quê? Acarretou em mim uma coisa que hoje eu sei que foi isso que acarretou em mim, uma compulsão alimentar, e por isso que hoje eu luto ainda mais com a balança. Embora eu tenha sido, né, considerada, eu não vou dizer que eu era gordinha desde criança, porque olhando pra trás hoje eu acho que eu nem era, tá? Mas eu era considerada já gordinha desde criança. Mas o que desencadeou, o que eu tenho hoje, que é a compulsão alimentar, foi por culpa dessas atitudes dele, porque daí com isso fazia o quê? Com que eu acabasse comendo escondida. Quando ele estava trabalhando ou quando ele estava dormindo, como ele trabalhava de madrugada, e eu ia pro meu salão trabalhar, qualquer trocado que eu ganhava, eu ia. Porque eu pagava aluguel já no salão nessa época, né? Então não tinha muita grana para quase nada. Pagava aluguel, água, luz, comprar produto, e ainda tinha uma sócia, a gente ainda dividia os lucros. Ai, gente, e é uma história para um outro vídeo também, mas essa história do salão, né? Mas assim, qualquer dinheirinho que entrava, a gente queria comer alguma coisa. Eu principalmente, né? Ela era magra e ela não precisava esconder o que comia também de ninguém da sua casa. E eu, graças a Deus, na minha casa com os meus pais, nunca teve esse problema. Mesmo no pouco, a gente compartilhava aquele pouco e ou no simples, mas era um simples de muito, né? Com fartura, graças a Deus nunca faltou nada e nunca precisou que meus pais ficassem regulando a quantidade que a gente fosse comer, sendo de doce ou sendo de mistura. E lá não, como lá ele ficava regulando, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comer escondida. Aí qualquer dinheiro que eu pegava, eu ia comer escondida. E o que eu quero contar pra vocês? Que até hoje eu tenho o hábito de comer, só que eu não posso mais falar escondida, porque eu tô escondendo de quem? Só tô até contando aqui na internet, né? E eu conto pras minhas clientes e tudo. Nossa, eu tenho uma alergia no olho por causa de mexer com produto químico que vocês não têm ideia. E também a luz incomoda, né? Eu não tô com o ring light aceso, mas a própria luz do celular, assim, muito no meu olho, né? E as luzes do quarto também estão acesas pra eu fazer o vídeo. Incomoda, porque coça bastante. Eu esqueci o colírio lá embaixo e eu não vou parar o vídeo pra pegar agora. Eu quero continuar conversando com vocês. Então, até hoje eu tenho esse hábito. Hoje eu não posso chamar de comer escondida, mas é comer sozinha. Por exemplo, como a minha mente acha que estou comendo escondida de alguém. Então, se eu estiver perto de pessoas, eu sempre vou comer muito pouco. As pessoas até se espantam, nossa, como você come pouco, né? Só meus pais que veem que eu como bastante e meu marido atual também, porque ele não tem esse problema comigo, então eu como bastante perto dele. Mas eu tenho, assim, uma mania, um péssimo hábito de quando eu tô sozinha, eu tenho aquela impressão de que o mundo vai acabar e eu não posso morrer com fome, eu tenho que comer coisas gostosas quando ninguém tá vendo, né? E eu percebi, eu tive essa percepção há pouco tempo, né? Aprendendo muito sobre o autoconhecimento, que eu, praticando o autoconhecimento, né? Eu comecei a perceber isso e agora eu tenho me policiado pra não fazer isso, tá? Então, mas eu acabei descobrindo que foi essas atitudes terríveis dele que fizeram com que eu desenvolvesse essa compulsão alimentar e o hábito de comer escondida. Com isso, eu fui engordando cada vez mais. E ele me tratava muito mal, mas de uma forma velada, a qual eu não percebia na época, sabe? Hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo. Mas eu era muito, muito traída. E eu era muito, muito bonita. E muito, muito mais jovem que ele. Então, eu fui fazer curso de radialista também. E não é assim. Ai, como eu posso explicar pra vocês? As pessoas podem achar que é porque eu tenho borderline e aí eu faço o que a pessoa quer fazer.
talvez fosse isso na época. Mas hoje, por exemplo, eu não quero ter o trabalho que meu marido tem. E antes, quando eu tava com ele, parecia que eu queria ter o trabalho que ele queria. Só que hoje eu vejo que, na verdade, é porque eu gosto da comunicação mesmo, que já era a minha veia da comunicação, que simplesmente fez com que eu me interessasse pelo trabalho dele e fui fazer curso porque eu tinha esperança dele me colocar a trabalhar lá na rádio que ele trabalhava. E no fim, isso não aconteceu. E depois, graças a Deus, veio a internet, né? Então hoje eu trabalho aqui, além do meu trabalho físico, eu também trabalho aqui na internet, que eu amo me comunicar com vocês. Espera aí que meu celular tá apagando, eu vou ver se a bateria que tá acabando. Pronto, conectei o carregador. Aí ele me traía muito, gente. Eu fazia o curso e quando eu me arrumava pra ir pro curso, fazia curso no Senac, eu me arrumava pra ir pro curso como toda mulher, passa um batom, uma maquiagem, né? Hoje a gente usa menos porque tem filtro, né, no celular. Então eu só tô com batom agora, mas na hora que que você estiver assistindo esse vídeo, eu vou ter passado um filtro pra ter tirado as manchinhas do rosto também. E na época eu nem tinha manchinhas no rosto com 18 anos, né? Aí, mas eu passava um batom, um perfume, me arrumava e para ir pro meu curso depois do trabalho. E ele sempre me xingava de um nome que eu não quero falar aqui, porque meus pais podem assistir esse vídeo, e dizia que eu não queria, que eu não ia estudar, que eu ia dar, que eu queria me aparecer. E eu pegava ônibus, né? Então eu tinha que ir andando até o ponto para pegar o ônibus para ir pro curso. E ele dizia que eu ia na rua pra me aparecer, que eu queria me aparecer. Ele também me proibiu de atender cabelo masculino. Hoje eu corto cabelo masculino e por muito tempo eu cortei, mas na época que eu estava com ele, durante aquele 1 ano e meio, eu não podia atender cabelo masculino, porque senão era briga na certa. Então ele me proibiu mesmo. Ele também me proibiu de ter amigos. E eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos e amigas. Mas não só amigas, como amigos mesmo. Amigos homens, desde a época da escola. Eu sempre me dei bem com os meninos, não sei porque. Acho que é o meu lado masculino, né? Então, ele me proibiu. Também não poderia ter amigos homens. E assim foi indo. Então, ele sempre aparecia no meu salão do nada, pra ver se eu não tava atendendo um homem. E ficava lá sentado um tempo, observando meu trabalho, tentando descobrir alguma coisa, fazendo perguntas pra minha sócia, que tinha a minha idade, né? Fazendo perguntas. E como eu sei que ele me traía? Ele, na época, era SMS, né? Então, muitas vezes ele levava o celular pro banheiro na hora do banho. Hoje é normal, porque a gente tem, né, esses negócios de TikTok e rios do Instagram. Quem é que não leva o celular pro banheiro pra ficar assistindo enquanto tá fazendo as necessidades? Quem não faz isso, que atire a primeira pedra. Mas naquela época isso não era comum. O celular ficava no lugarzinho lá, porque o celular não tinha internet. Se a pessoa começava a levar para o banheiro o celular, significa que ela já estava fazendo coisa errada. Então, que era para não ser visto. Ou ele falava com ela por SMS no banheiro, e era o que acontecia. E às vezes que ele esqueceu o celular para fora do banheiro na hora do banho, eu ia fuçar o celular, como, né, toda mulher, quando tem o seu sexto sentido aflorado, a pessoa começa a sentir coisas e vai lá ver e tem. Toda vez, não ignore o seu sexto sentido. Você vai lá ver e tinha. Tinha mensagens de outras mulheres falando coisas assim absurdas, ou seja, confirmando que havia tido encontros. E muitas vezes também de eu estar do lado dele, ele receber ligação e na hora que ele atendia, porque vinha com um número desconhecido, privado, ou um número qualquer lá, sem nome, porque não estava salvo, né? Ele não era doido de salvar para que eu não visse. E ele atendia, e quando ele atendia, eu ouvia, não tava no viva voz, mas tava meio alto, eu tava perto, dava pra ver que era a voz de mulher. E a mulher já atendia falando alguma coisa, ele atendia, a mulher já começava a falar. Aí ele desligava e eu falava, quem é? Que é isso? Ah, foi engano, não era nada, não era nada. E sempre se tornava uma grande briga, porque eu era chamada de louca. Sendo que eu já tinha visto as mensagens. E também tinha os dias que ele falava que, finais de semana, ele falava que ia trabalhar de DJ em festas. E na verdade, acho que ele ia curtir essas festas, né? E baile de terceira idade. Então ele era bem mais velho que eu e ainda gostava de sair com mulheres bem mais velhas do que ele. Tanto que agora eu contando pra vocês, eu lembro também que assim que a gente começou a namorar, ele me levou pela primeira vez na casa dele. Quando a gente tava chegando lá, tinha uma mulher no portão e ela começou a dar um show e ela, sorte que tava trancado o carro que eu estava, o carro dele. Que ela começou a querer quebrar o vidro do carro e ele teve que sair acelerando pra me proteger, porque ela queria me pegar. Ou seja, eu não sabia que ele já tinha alguém. E essa mulher era muito mais velha que minha mãe. Então, ele não tinha terminado o relacionamento com ela pra sair comigo, pra me levar pra casa dele. Depois ele terminou com ela, eu sei que terminou porque ela não foi mais atrás, né? E ficou namorando comigo. Mas, gente, juro pra vocês, juro por Deus, eu não sabia que ele tinha alguém, não tinha nem como eu saber. Entende?
E ali, naquele momento, eu falei, nossa, você tem namorada e tal. E ele falou, não, não tenho. Eu já terminei com ela e ela não aceita. Mas eu acho que não é bem isso, não. Até porque a filha dele, que na época tinha 8 anos, depois que ela cresceu, ela veio me contar que não, que aquela mulher era gente boa, ela não ia querer me atacar assim, do nada, né? Que ela era super gente boa. E ela também tem amizade com ela até hoje. Pra você ver o tipo de pessoa que esse homem é, a filha dele não tem amizade com ele, mas tem amizade com as ex-namoradas do pai, né? Pra você ver o tipo de pessoa que ele é. E ela não tem contato, ela tem um filho e já tem mais de 2 aninhos. E o pai dela, que é o avô, até hoje não conhece o filho dela. E ela nem faz questão que eu conheça. E ele também nunca fez questão de ir atrás pra conhecer. Pelo contrário, ainda mandou mensagem criticando quando soube que ela estava grávida em época de pandemia. Absurdo, né? Eu fico assim, acho que é 3 aninhos que ele tá, é pouca diferença da minha filha. Então, gente, o vídeo tá ficando longo, eu sei. Mas Deus sabe por que eu tinha que vir contar isso aqui pra vocês hoje. Esse vídeo não é sobre compulsão alimentar. E esse vídeo é sobre relacionamento abusivo. E pra gente saber qual é a hora de sair. Eu tive um grande livramento de conseguir escapar na primeira agressão, porque todas as outras vezes eram agressões psicológicas. Ele falava muitas e muitas coisas, né? E eu tinha que ficar aguentando, e eu chorava, e quando eu chorava, quando eu acusava ele das coisas que eu via no celular, ele falava que que eu era louca, e depois quando eu falava que ia embora, ele ficava bonzinho, me abraçava, pedia perdão, e eu acabava ficando. E eu só tive realmente a coragem de sair quando ele levantou a mão pra mim, e eu tive que escapar, me trancar no banheiro, esperar ele trabalhar pra eu poder ir embora. Mas Deus me deu esse livramento, porque Deus sabe o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado lá e insistido mais um pouco. Então, o que eu quero pedir pra você hoje, por favor, se Deus tá te dando uma oportunidade de você sair fora de um relacionamento abusivo e agressor, saia. A Bíblia diz, sim, que Deus odeia o divórcio, mas não é a todo custo. A gente não é obrigada a ficar junto a todo custo. A gente tem que sim, e eu sou a pessoa que mais falo, mais prego sobre a união, sobre permanecer casado, né, para sempre. Porque hoje tem uma outra visão sobre o casamento, mas isso não significa aguentar agressões, tanto verbais, mas as verbais ainda, dependendo da situação, se não for grave, ainda tem conserto, ou se a pessoa ainda não conhece Jesus, ou se você não conhece, é você que é, porque a gente também não pode falar só dos homens, né? Às vezes, você que tá assistindo esse vídeo, às vezes a agressora é você, às vezes o seu marido é gente boa e você que é a doida mesmo, né? Vai saber. Então, a gente tem que saber ponderar e Deus pode sim mudar as pessoas, mas se chegou a ponto de ser algo grave ou já se tornou físico, por favor, procure ajuda. Primeiramente, ajuda em Deus. E segundo, a ajuda humana mesmo, para que você possa sair dessa. Não deixe chegar no ponto da pessoa ficar judiando de você na frente dos teus filhos, ou se você não teve filho, não ache que filho vai salvar relacionamento. Se você tá num relacionamento tóxico, abusivo e que você ainda não tem filho, não tenha. Não vá fazer filho achando que isso vai salvar o teu casamento, pelo contrário, você vai ficar sozinha com o filho nos braços para você criar. E Deus me deu esse livramento de não ter tido filho com ele, porque eu já pensava, ele já tem 2 filhos e não cria nenhum, por que eu vou ter mais um filho com ele? E sem falar que ele também falava, olha outro abuso que ele cometia, ele me dizia assim, palavras como, não vai esquecer de tomar o remédio, viu, porque se você engravidar, eu não vou criar não, você vai criar sozinha. Ele era tão mal que ele não fazia questão nem de disfarçar, né? Eu não posso chamar nem de psicopata, porque psicopata ainda tenta fingir que é bom. Ele não, ele já falava. Ele falava que se pegasse eu conversando com um homem, ou tendo amizade com um homem, ele ia arrastar minha cara no asfalto. Falava que se eu traísse ele ia arrastar minha cara no asfalto. E falava que se eu ficasse grávida, ele ia me abandonar. Então, lógico, eu nunca esqueci de tomar o remédio. E talvez seja por isso que hoje eu tenho tantos problemas de circulação. Minha perna é forrada de varizes e eu já tive princípio de trombose 3 vezes. Com certeza é pelo fato de ter tomado anticoncepcional por tantos anos. Hoje eu não tomo mais. Então, acredito que foi por isso. E eu morria de medo de ter filho com ele. E graças a Deus que eu não tive. Porque ele já pagava apenas R$100 de pensão pra menina e não pagava nada de pensão pro menino, ou coisa assim, ou R$100 pra cada um. E ocultava o restante pra que os filhos não recebessem mais. E ainda nem visitava direito um e não visitava nada o outro. Então pra que eu ia ser doida de ter filho com um cara desse, né? E que ainda me traía um monte. Mas vai que eu tivesse vacilado e tivesse tido, né? Já era certo de que eu estaria sozinha. Lógico, eu fui criar filho sozinha depois, porque me envolvi com outro.
com outro mais pra frente, que fica uma história pra um outro vídeo. Esse é só o começo da minha história, que vocês não imaginam o que mais tem de história por aí. Depois, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês que depois dele, eu larguei desse abusador e fui me casar com um cadeirante. E eu vou contar tudinho pra vocês a minha experiência de como foi ser casada com um cadeirante. Mas o motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo hoje é pra falar pra você, por favor, não permaneça em relacionamento abusivo. Naquela época era mais difícil pra eu sair e mesmo assim, né, eu fiquei 1 ano e meio. Hoje a gente tem novas leis, a gente tem a rede social, a gente pode expor, a gente pode falar para as outras pessoas que a gente tem apoio, né? Naquela época não tinha, não era fácil. Então, por favor, se você estiver passando por algo parecido, saia correndo o mais rápido possível. Peça ajuda o mais rápido possível e não deixe com que esses caras destruam a sua vida. E não deixe que destruam o seu psicológico, assim como destruíram o meu psicológico lá no passado, tá? E se esse vídeo fez sentido pra você, eu peço, por favor, por gentileza, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para que a gente possa alcançar outras mulheres. E se você tem um relato, uma história do seu passado ou de agora que você queira desabafar aqui nos comentários, por favor, fique à vontade, eu vou ter maior prazer em te responder, tá bom? E se você tiver alguma dúvida também que eu possa lhe ser útil, pode falar comigo aqui, ou também pode falar comigo lá no meu Instagram, @JulianeSalesCabelos. Eu vou deixar escrito aqui embaixo como escreve certinho o meu nome, que é meio difícil, né? Para que você possa entrar em contato comigo. Eu vou ter maior prazer em responder você e te ajudar, te dar um aconselhamento, tá bom? Então, e se você conhece alguma amiga que também precisa ouvir esse vídeo, encaminha pra ela, tá joia? E se você que for a doida, como eu disse, porque depois disso também, ó, já teve época que a doida fui eu, porque daí tudo que eu aprendi lá com o ex, eu quis praticar pra ferrar o psicológico de outra pessoa. E eu vou vir num vídeo aqui contar pra vocês. Então a gente também não pode ser feminista a ponto de, só os homens não prestam. Não, às vezes a gente também não presta, às vezes a gente também faz coisa errada. E que Deus possa alcançar a sua mente também, assim como alcançou a minha, o seu coração, assim como alcançou o meu, para que a gente possa vir criar relacionamentos saudáveis, assim como eu tenho hoje com meu esposo atual, que é o meu terceiro esposo, e que depois eu vou chegar nessa conversa ainda um dia com vocês, mas já adianto que hoje, graças a Deus, consegui chegar ao ponto de ter um relacionamento saudável, onde nem ele não é o doido e nem eu sou a doida. Sou doida assim com as crianças, de vez em quando, que dá trabalho, né? Mas assim, não aquela pessoa, eu digo que ferra com o psicológico das outras pessoas, né? Hoje, graças a Deus, temos Deus no centro do nosso relacionamento, da nossa vida, né? Então, é isso. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder o próximo vídeo, que eu vou contar todo o resto da minha história para você, tá bom? Beijo, fique com Deus, até mais. Tchau!